Olá, seja bem-vindo. Estamos em mais um podcast da Versale. Nosso podcast tem um compromisso com a educação, principalmente a educação médica. E hoje o nosso convidado é um convidado que está sendo esperado por algum tempo, o Dr. Thiago Santos, e urologista, professor. E juntos estamos montando um curso de harmonização íntima masculina, que é um assunto que tem estourado nas redes sociais. Muita gente tem procurado especialistas. E agora você tem a chance de ter aqui com a gente um especialista que vai tirar muitas dúvidas. Nós normalmente preparamos 10 a 12 perguntas, já antecipamos que aqui tem mais de 25. Então a ideia é tirar todas as dúvidas sobre esse tema, que ainda está envolto em muitos tabus, mas que é uma área da medicina que tem trazido o conforto e hoje, com muito mais segurança, para muitos pacientes, muitos casais e pessoas que de fato precisavam desse apoio para poder seguir suas vidas com bem-estar. Então, doutor Thiago, seja bem-vindo. Muito prazer. Prazer. Obrigado, gente, por ter aceitado aí o convite. É um assunto que está na boca aí dos homens. Eu falo, a gente tem relato desde a antiguidade mesmo. O homem já pensava na questão ali, que a gente falava do falo, né, que é o órgão nosso, de aumento, né? E hoje em dia a gente vê que vai muito além do que autoestima, é bem-estar, é confiança. Isso interfere no trabalho, no como ele se comporta com a sua parceria, né, na rotina, no dia a dia. E a gente está aqui para conscientizar, a importância. Esse homem, ele quer ser acolhido, ele quer alguém que seja referência, né, que saiba conversar, lidar, e também que possa ajudá-lo de maneira técnica, científica, né, com resultado bacana, onde ele fica completamente satisfeito. Muito bem, beleza. Eu vou pedir que você fale um pouco sobre sua trajetória, Tá. né, na medicina, mas traga também um pouco sobre seu propósito na área médica. Assim, eu acho que até pelo meu jeito, eu brinco, eu já rodei o Brasil inteiro, então assim, eu gosto de bater papo, né, conversar. Desde a minha formação no Mato Grosso do Sul, né, que eu fiz lá na Federal da Grande Dourados, depois residência de cirurgia geral em Campo Grande, depois urologia já aqui em Brasília, no Agarram. Mas eu gostava muito do ambulatório da URB, porque é um bate-papo nosso de homem, né? E o homem, ele tem vários tabus. Então, para ele chegar até ali e se abrir, já é uma longa jornada. Ele posterga, adia muito, ele sofre calado. Ele hoje olha na internet, né? E o duro é que a internet tem coisas boas e coisas que são fantasiosas. Então, eu desde sempre, eu quis levantar essa bandeira para mostrar o que é realidade, né? Para estar ajudando esse homem de fato. E ajudando a mostrar para ele que a gente pode acolher, desenvolver algo que vai mudar a vida dele, que nem por isso ele deixa de ser homem, ou ele passar alguma insegurança, ele não vai deixar de ser a referência da casa, né? Então, meu propósito é estar levando essa mensagem aos homens para poder tirar esse tabu, às vezes que ele carrega há anos ali, né, para mudar a vida dele, que às vezes com algo que a gente consegue fazer no consultório, mas que faz uma transformação que é assim, sensacional na vida, né? E aí, vim para cá, a urologia, e dentro da uro existe uma área que se chama andrologia, ou seja, a urologia cuida também de mulheres, né? Às vezes incontinência urinária, infecção urinária, tumores, né, em geral. Já atuei um pouco nessa parte, mas já há muitos anos me especializei na andrologia. Então, hoje eu cuido do homem de forma completa, a saúde masculina. Não só essa parte da estética íntima, mas a parte da saúde sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, reposição hormonal, performance, desempenho, a gente se sentir vivo e bem. Então, essa é a minha jornada, que eu estou já há algum tempo com muito sucesso, que eu falo, a gente ele vira uma amizade, né, no consultório, porque são assuntos íntimos. Então, na hora que a gente abre ali, é um bate-papo longo, mas ajudando milhares de homens. Fala um pouco sobre o Intimate Growth. Isso. O que é esse conceito, como foi construído e como isso pode, de fato, ajudar os pacientes? Então, o Intimate Growth, né, surgiu de uma demanda até mesmo dos próprios médicos e pacientes. Eu já faço o curso no Brasil inteiro, né, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília. E a gente via que o médico não está preparado para receber esse paciente. Ele, às vezes, aprendia a técnica, mas não sabia botar isso em prática, né? Então, por conta de insegurança, às vezes de saber manejar complicações, indicações, contraindicações, porque isso é um ponto importante. Alguns homens
tem que fazer alguns procedimentos até cirúrgicos antes de fazer, né, o que seria a bioplastia em si. E, principalmente, hoje em dia, ensinar esse médico a se posicionar no mercado. O como acolher, de como abordar esse homem, né? Até mesmo o como saber vender, né, o produto. Esse termo venda, né, na medicina é meio que um tabu, mas a gente esquece que qualquer coisa que a gente presta é um serviço à venda, Sim. né? A gente vende a nossa imagem, a nossa pessoa. Então, ali a ideia é um curso onde a gente consegue transformar esse conhecimento em prática com retorno imediato. E esse curso, então, é feito para que tipo de médico, para que tipo de especialista? Esse é um dado importante. Muitos pensam, né, que então é só para urologistas, de maneira nenhuma, tá? Dermatologistas, cirurgiões plásticos, médicos de forma em geral, estetas que querem atuar na parte da saúde masculina, tá? Esse homem ele ficou, entre aspas, órfão de ter um médico referência há muito tempo. Então, a ideia é qualquer pessoa que quer atender esse homem, se posicionar no mercado, né, aprender a técnica com segurança, né, para estar gerando uma coisa que a gente no consultório, né, busca e preza, que é o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, tá? Então, a bioplastia, ela veio para transformar a vida de um paciente com um procedimento seguro, minimamente invasivo, realizado no consultório com resultado imediato. Então, esse médico que queira se posicionar, tornar referência a algo que está crescendo muito no mercado, esse é o Intimate Growth. Maravilha. Como é que surgiu, então, essa ideia? Qual foi o momento exato que você decidiu criar esse conceito? E quais são os diferenciais que você entende hoje com relação ao mercado? Eu sei que tem muitos cursos desse, mas no exterior. Aqui no Brasil, quais são esses diferenciais? Tá. Então, assim, a técnica em si, né, de fazer a bioplastia, ela já tem alguns anos aí, tá? A gente tem, hoje em dia, algumas maneiras de estar fazendo a estética íntima. Tem até uma que foi desenvolvida por um médico de Miami, tá? E o que a gente fez aqui até então foi trazer algo para o nosso público brasileiro com a técnica mais ainda minimamente invasiva, com menores complicações e resultados imediatos. Alinhado a isso, igual eu te falei, rodando o Brasil inteiro, a gente viu que de cada 10 colegas que aprendiam a técnica em si, somente 2 ou 3 conseguiam botar isso em prática. Por quê? Esse homem, você tem que ter um trabalho até psicológico ali para estar abordando ele, para saber o como falar, o como tirar isso, entender para ele o que é real ou não, porque muitos homens vêm, por exemplo, né, com a ideia de que tem um pênis de um tamanho pequeno, mas na verdade é um aumento de gordura que encobre, embute o pênis, saber indicar, igual eu falei, tem alguns casos onde ele precisa fazer um manejo cirúrgico antes. Então, essa demanda dos próprios colegas médicos que entravam em contato comigo depois, Tiago, sei a técnica, ainda me sinto um pouco inseguro, não sei como pôr isso em prática, a minha equipe não sabe abordar esse paciente, então a gente conseguiu unir parte científica, médica, conhecimento e prática. Doutor, na cultura masculina do brasileiro, já existe uma cirurgia de pênis que é quase uma obrigação em todas as crianças, que é a cirurgia comumente chamada de fimose. Perfeito. De repente, surge um novo momento, já desse homem adulto, em que tem procedimentos que podem ajudar ele a melhorar muito a qualidade de vida com outro procedimento cirúrgico, mas esse outro sofre preconceito. Onde é que se perdeu aí esse elo de uma necessidade da pessoa com o seu bem-estar? O homem, ele já meio que até de forma cultural, né, ele já vai crescendo um pouco diferente das mulheres. A mulher, na primeira menstruação dela, a mãe já começa a levar ela no ginecologista e tem o preventivo, que é anual, ou seja, ela está sendo acompanhada durante a sua jornada. O homem não. Quando é criança, né, o pediatra olha, ok, os órgãos estão normais. Acabou, vida que segue. Ele vai pensar em ter alguma coisa lá na vida adulta quando ele já iniciou prática sexual ou já teve alguma frustração ali, tem várias incertezas, e o que ele vai aprender com o quê? Internet, colega, primo, amigo, né, grupo de futebol, enfim.
Então, essa lacuna já começa daí. E você tocou num ponto importante. A fimose, a gente, homem, tá, nasce com a fimose que é fisiológica, ou seja, nós todos homens nascemos com a pele grudada. Nosso corpo muito perfeito é uma pele que é pouco grudada, ou seja, com a própria limpeza ela vai se soltando. No entanto, que cerca de 90% dos homens não precisam operar da tal fimose. Mas existe uma fimose do adulto. E aí, um dado importante, tá? É um dos principais fatores de risco para câncer de pênis. Vários homens têm o pênis amputado anualmente, por quê? Vai deixando, postergando, existe essa fimose no adulto, normalmente doenças de base, igual diabetes e outras, que acabam que também favorece a piora do quadro e esse homem deixa arrastar por muito tempo. E é justamente esses que não só por questão funcional, diminui risco de ISTs e outras doenças, mas justamente para a harmonização íntima, a bioplastia, vários têm essa indicação de fazer o nome aqui técnico, a postectomia, tá? Então, cada vez mais eu estou recebendo pacientes que fizeram bioplastia em outros locais, por isso que eu falo que tem que ser feito com especialistas, com resultados desastrosos, porque não foi feita essa cirurgia antes. São todos que têm indicação? Não, mas uma grande parte tem e a gente faz com toda a segurança, além de funcional, melhora a qualidade de vida dele e o resultado estético é muito melhor. Então, por que é que tantos médicos que fazem o curso, inclusive, aprendem a técnica e não conseguem botar em prática? Qual é a dificuldade que esses médicos têm enfrentado? Eu falo, né, que a medicina, de forma geral, é muito conservadora, tá? Todas as áreas, até mesmo a urologia, que deve ser uma área onde a gente deve ter a cabeça completamente aberta para estar acolhendo esses homens, mas muitos colegas ainda não são assim. Então, a primeira parte é o próprio médico tirar entre as suas crenças limitantes religiosas, de cultura, da forma como foi, né, ensinado, enfim, para ele acolher o homem. Esse homem, todo homem, ele tem alguma insegurança. Isso eu falo porque além da parte da estética, a gente atua na saúde sexual de forma geral. Então, e o homem ele precisa sentir que ali ele tem alguém que não está julgando, que não está ali para, né, analisar algo, mas só para entender qual a demanda, a dor e ajudar. Então, esse é o primeiro passo. Então, trabalhar a forma com que ele recebe esse paciente. E o receber começa no WhatsApp. A equipe precisa ser treinada para saber lidar, porque para a equipe aquilo tem que ser tão natural como qualquer pessoa que busca uma dor de cabeça, tá? Porque o homem que está ali, ele já tem todas as suas inseguranças. Às vezes, num olhar, numa palavra, num gesto, ele vê que foi julgado, ele não vai querer fazer. Então, essa parte de ensinar toda esse roteiro da jornada do paciente, além de que, é lógico, quanto mais seguro com a técnica, isso eu ensino, né, os pulos do gato ali, de que a gente fala que a gente foi aprendendo com a nossa jornada, né, de como fazer para reduzir riscos de complicações, saber muito bem, igual eu falei, quando indicar e quando não indicar, todos esses detalhes, qual o produto, a quantidade, a maneira de que fazer, isso traz a segurança para ele, aliado com a parte emocional, né, psicológica. E hoje em dia, lado que o médico foi aprender também extra, né, área médica, que é o quê? Se posicionar, o como saber vender, falar um pouquinho de gestão, de consultório particular, de marketing. Hoje não tem como a gente fugir, tá? Então, eu juntei isso tudo num curso só, que é o nosso Intimate Growth. O mercado de medicina, de fato, tem mudado muito. E é uma tendência em todas as especialidades, cirúrgicas principalmente, o minimamente invasivo. Perfeito. E essa área é uma área que está sendo possível, talvez, pela facilidade dos produtos que têm surgido, da parte farmacológica, e também de técnicas minimamente invasivas, né? O que é que faz, então, a bioplastia dessa região íntima masculina, peniana, ser uma oportunidade única para o médico que está querendo se reposicionar na carreira? Perfeito, tá? E aqui já é bom a gente diferenciar uma coisa. Muitos homens olham na internet e querem, Thiago, qual o procedimento cirúrgico, né, para estar aumentando o meu pênis?
até hoje, né, até hoje, nessa data que a gente está aqui conversando, a gente não tem um procedimento cirúrgico, olha bem, hein, para estar aumentando de fato o meu órgão quando ele está ereto, tá? A gente tem técnicas complexas cirúrgicas para casos específicos de doenças. Quais? Uma delas é o micropênis. De fato, ele é raríssimo, tá? É 0,1% da população do mundo, em média. Muitos homens acham que tem um pênis de um tamanho pequeno, mas igual eu falei muito deles, tem um coxinho de gordura que encobre, embute cerca de 4, 5, 3 centímetros do pênis. Então, essas técnicas cirúrgicas, aí sim, complexa, o centro cirúrgico às vezes precisa rodar retalhos, dentre outras coisas, para trazer uma funcionalidade até esse homem. Esse é um quadro. Outra tem uma doença que chama doença de Peyronie, que é uma curvatura, uma atrofia, às vezes, do pênis, onde a gente vai reabilitar esse pênis. Então, eu estou ajudando quadros de uma patologia. Quando a gente fala, né, com quase que 100% dos pacientes que procuram harmonização íntima, a gente está falando de melhorar, né? Lógico, vai ser a parte estética que vai muito além, mas trazer um ar de um pênis mais robusto, que sim, vai ter um tamanho maior no estado flácido e principalmente mais volume, tá? E isso, inclusive, é o que dá mais prazer para a penetração. E aí, a bioplastia veio casar, porque é um procedimento ambulatorial, minimamente invasivo, não é num centro cirúrgico, não precisa de cortes, não deixa cicatrizes, onde a gente faz, que dura ali, né, a gente que detém a técnica já ali em torno de 20 minutos a meia hora, ele pode voltar para casa imediatamente e o principal é reversível. Então, se esse homem, por algum motivo, né, não gostou, não quer, a gente tem o antídoto. Então, é minimamente invasivo, seguro, ambulatorial, com resultado extremamente satisfatório. Então, e um produto que a gente já usa há muito tempo, inclusive ácido hialurônico, 50% do nosso corpo já é ácido hialurônico. O que a indústria fez foi transformar isso em um gel para a gente poder usar. Então, é muito seguro e minimamente invasivo. Tá ótimo. Você falou aí sobre um problema que é o problema do micropênis. Né? Esse é outro assunto extremamente complexo e que, se você coloca hoje, por exemplo, em pesquisa do Google, você vê que a quantidade de pesquisa que é feita diariamente é de milhões sobre esse tema. Como é que se define quando o problema é um problema de micropênis, quando é um tamanho normal, quando... Enfim, esclarece um pouco para o público como se determina que um problema é grave pelo tamanho do pênis. Ótimo. Essa é uma pergunta importante porque ela começa no básico, que é qual? Saber medir o pênis. Muitos homens, então eu vou pegar um exemplo aqui, né? Esse é um pênis. A haste do pênis inteira, né? Da ponta, o meato onde a gente urina, né? Aqui, até a sua base, essa base, em grande parte dos homens, igual eu falei, está escondida em 3, 4, 5 dedos de gordura. Mas ele mede da gordura até a ponta. Ele acha de que esse tamanho é o pênis dele de fato. Então, quando a gente vai medir, eu preciso empurrar essa gordura até o púbis, porque esse realmente é o tamanho real do pênis. Então, já começa na medição, às vezes errada, né? Que muitos, maioria, o paciente ele não sabe medir, ele mede em casa, olha na internet e fala, pronto, eu tenho um micropênis. Micropênis, de fato, é aquele pênis que, em ereção, esticado, ele não atinge nem 7 centímetros, tá? Em torno de 6 a 7 centímetros, mesmo ereto, tá? Igual eu falei, é muito raro, porque normalmente esse homem lá já na infância ele foi identificado. Então ele já começa um trabalho, às vezes, de quando vê lá na parte ainda da puberdade, se são questões hormonais, a gente pode fazer o estímulo no período correto, tá? Agora, se passou na vida adulta, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode alinhar aí. Uma que seria a soltura do ligamento suspensor do pênis, junto com, às vezes, essa dermolipectomia
ou a abdominoplastia aqui para estar retirando essa gordura, dentre outros, né? Usando enxerto, retalho, aí sim, um procedimento complexo. Então, em resumo, é um pênis que ereto, em ereção, tá? Ele não atinge nem 6 a 7 centímetros. É muito raro, tá? No consultório mesmo, eu nunca peguei. Já tive muitos pacientes que aí tem um pênis, às vezes, um pouco abaixo da média, tá? Mas que nem por isso ele deixa de performar. Esse é um dado muito importante. E a bioplastia justamente é para esse homem, porque, novamente, para a mulher é um mito a gente pensar que você tem um pênis enorme, assim. Mas um pênis robusto, ele roça mais aonde ela tem prazer. O canal vaginal é curto. Então, esse mito que eu preciso ter um pênis de 18, 20, não precisa, porque aonde ela vai ter prazer ali é em torno de 4 até no máximo 10, 11 centímetros. Por isso que um pênis robusto, que é o que a bioplastia faz, ele erotiza mais, traz mais prazer, igual eu falo, né? Mais do que ter um pênis de um tamanho normal, é saber manejar ele. Porque tem toda a jornada de como você conduzir o ato, de posições preliminares, enfim, é isso que é uma boa noite, né? De prazer. Então, a bioplastia, ela une isso para trazer essa robustez e corrigir aquilo que muitos homens também conhecem já na internet, né? Não sei se você aqui já escutou, que é o pênis grower e shower. Então, o que é o pênis grower e shower? A maioria dos homens que procuram é aquele homem que, Thiago, durante o ato ali, o tamanho dele para mim me agrada, né? Tá bacana, tá normal, mas quando ele tá na sunga, na cueca, na praia, ou quando termina a relação, o bichinho encolhe. Isso tem um nome até, é o pênis grower, ou seja, é um pênis que tem a túnica interna um pouco mais fina, então ele consegue desenvolver mais de um estado ereto para o estado flácido. Já tem algumas pessoas que têm um pênis shower, ou seja, já flácido, murcho, o pênis aparenta maior, mas não quer dizer que ele vai ter um pênis ereto maior do que o outro, mas não incomoda tanto. Então, a bioplastia, mais de 90% dos homens que procuram é esse pênis grower, ou seja, quando acaba o sexo, a relação, na sunga, na praia, é muito em voga hoje o futevôlei, né? Ali que o cara às vezes é zoado e tudo. Nesse estágio onde ele está flácido, ele vai estar mais robusto. E essa robustez acompanha também ereto. Entendi. Perfeito. Doutor, fala um pouco então na prática, assim, como é o curso? O curso é um curso teórico, ele tem prática, o médico consegue manipular um paciente, ou como que funciona? Joia, né? Então, esse é um ponto importante. É uma imersão, tá? Em um dia inteiro, onde a gente tem a parte teórica de manhã, onde vai abordar todas os pontos importantes. Quais? Qual o cenário atual, né, da bioplastia, a demanda, como o médico se insere nesse meio, né? O que nós temos de opções a respeito de estética íntima hoje do homem, o que é verdade ou não de aumento peniano. Ele vai aprender sobre as propriedades do ácido hialurônico, né? A reologia de que a gente fala, além, né, dessa parte específica. Quais as outras oportunidades hoje que estão surgindo do uso do ácido e botox, tá? Que a gente usa também aqui na parte a gente usa na parte da harmonização íntima do homem em geral, tá? Vai aprender o passo a passo da técnica desde o princípio até o pós, que é uma parte importante. Além disso, eu vou passar os manejos de complicações, saber como vender, o como abordar, o como a equipe precisa ser treinada, o como se posicionar, inclusive, nas redes, né? O que é importante ele criar ali de conteúdos para que esse homem se sinta acolhido. Falar um pouco de gerenciamento do consultório, o como criar essa recorrência desse homem ali, porque ele precisa se sentir acolhido em um espaço onde ele está retornando sempre, né? E mostrando como isso é uma oportunidade de transformar a vida do médico.
eles se tornam uma referência e isso gera um retorno, uma alavancagem no consultório tremenda, tá? Então, toda essa parte a gente vai desenvolver de manhã. E à tarde, onde todos anseiam, né? Esperam que nós iremos fazer vários casos em pacientes modelos. Então, não é em cadáver, né? Ou em peça, são pacientes modelos, onde ele vai poder colocar a mão ali de fato, onde eu vou mostrar todas as nuances, né? Aquilo onde eu fui desenvolvendo com a experiência, até com os erros e acertos, tá? Então, ele vai sair daqui, na próxima semana, ele já pode ter o seu primeiro caso, botar em prática, e esse primeiro caso já, inclusive, cobre o investimento do curso. Muito bom. É, de fato, uma oportunidade. Do ponto de vista do paciente, um médico fez, qual é a preocupação que ele tem? Vou repetir. Do ponto de vista do paciente, né? O paciente fez o procedimento pela manhã, como é a vida desse paciente nos próximos dias e qual a responsabilidade desse médico com relação ao pós-operatório? Joia. Esse é um ponto importante, né? Todo o paciente, eu, Thiago, em que eu realizo a bioplastia, ele tem o meu número particular, tá? Então, eu passo o número para ele porque a gente tem que ter esse acompanhamento de perto, principalmente nessa uma semana. Então, como que é o pós, tá? Ele encerrou aqui a bioplastia, ele pode retornar para casa, para o trabalho imediatamente. Não precisa nenhum repouso, nada, tá? Mas em casa tem que ter alguns cuidados. O primeiro e mais importante é que ele não pode manter relações durante uma semana, tá? Tanto masturbação quanto relação em si, tá? Sexo anal ou vaginal, tá? Por quê? Esse é um período onde o ácido está se desenvolvendo. Ele retém água, ele gosta, né, de água, então hidratar é importante. Ele estimula colágeno, também deixa a pele ali com aspecto até melhor, né, do pênis. E nessa uma semana é o momento importantíssimo da modelagem. Então, a gente ensina esse paciente, e por isso esse acompanhamento é importante, como fazer a massagem em casa, que é isso que vai ser um diferencial do resultado. Eu desenvolvi, né, uma massagem onde eu faço aqui na hora e ensino o paciente em casa, onde a gente reduz drasticamente complicações aqui ou algum resultado assimétrico, algo assim que precisa fazer um retoque, tá? Então, nessa uma semana, ele me manda fotos, tá? Que a gente determina ali. A gente orienta a respeito dos cuidados em casa, né? Nos 2 primeiros dias, evitar atividade física intensa, né? Eu quero ir malhar e tal, ok, mas longas distâncias de corrida, bicicleta, piscina, evitar, tá? E aí, uma semana a gente está acompanhando ele retorna para a gente então liberar para testar a máquina, né, em si. Mas não precisa de repouso, nada de específico. A gente orienta não consumir alimentos né, que vão estimular uma inflamação no corpo, excesso de açúcar, gordura, bebida alcoólica, cigarros, né, em geral, porque isso inflama o corpo e pode, de alguma maneira, interferir ali no processo, tá? Então, acabou, retorna para casa, uma semana em jejum sexual, esses cuidados, massagem, orientou, voltou, a gente olha, tá bem, libera. Beleza, perfeito. Bom, qual é o maior mito hoje que o senhor encontra no consultório sobre a bioplastia peniana? Que mito precisa ser desfeito? Tá. Um ponto importante, tá? Existem algumas substâncias que já foram usadas no pênis de forma errada, tá? Que a gente não aplica. E que a gente, como urologista, ali recebia muito no consultório, né? Casos, assim, bizarros, que a gente, aí sim, precisava fazer uma abordagem cirúrgica para corrigir, com a aplicação, por exemplo, de PMMA. A gente não usa isso no pênis. Silicone industrial, dentre outras coisas. Então, já um ponto. Bioplastia se faz com ácido hialurônico. Ponto. E tem, lógico, aí, densidades, gramaturas diferentes de ácido que é usado no rosto, no lábio, né? E no pênis, tá? Esse é um ponto, mas é ácido hialurônico. São diferentes? Só. Sim. Okay. Existem ácidos que são mais específicos, por exemplo, lábio, e que não é para o pênis, e vice-versa, tá? Então, ácido hialurônico é o que se usa em bioplastia. O que a gente associa, em alguns casos também, é o Botox, para a gente
gente fala que é destravar, mas é a gente prolongar mais aquele aspecto de comprimento do pênis, tá? E bioplastia não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento ambulatorial, e eu acho que o maior mito é o quê? Esse homem, ele vem, porque ele às vezes procura na internet, como eu falei, pensando que o pênis ereto vai aumentar de comprimento. Isso não vai. Igual antes eu já tinha falado, não existe um procedimento seguro, estético, onde a gente faça para aumentar o pênis no comprimento quando está ereto. Mas a bioplastia, ela aumenta ele no comprimento, sim, quando está flácido, que é aquele aspecto ruim na sunga, na cueca, ou antes de estar excitado, onde o pênis aparenta muito pequeno, tá? Agora, no volume, no calibre, ele ganha tanto quanto está flácido, quanto está ereto. Então, se eu pudesse resumir, o maior mito é que o homem quer um procedimento que vai aumentar ele enquanto está duro, ereto. E não existe. E o que eu mostro para o homem de forma importante é que não precisa. Esse homem com pênis de um tamanho médio, que é normal, tendo um pênis mais robusto. E aquilo, né? Sabendo conduzir o ato sexual, que tem toda uma jornada, tanto para os casais héteros quanto homossexuais aqui, tem uma jornada que tem que ser conduzida. É isso que vai fazer ele ter sucesso, né? E não só o tamanho do membro ali. Eu uso o nome que é o malaca, né? Então, o tamanho do malaca ali não é o que vai determinar se ele é ou não bom de cama. Beleza. Doutor, a bioplastia peniana, ela interfere na fertilidade masculina? De maneira nenhuma, tá? E não só não interfere na fertilidade, quanto não interfere na ereção. Esse é um ponto importante. Muitos perguntam, Thiago, meu pênis vai ficar pesado e às vezes vai ter mais dificuldade em levantar? De maneira nenhuma, tá? Então, não interfere na fertilidade, na ereção. Outro ponto importante, não interfere na sensibilidade. Hoje em dia tem algumas pessoas, de forma experimental, fazendo a aplicação do ácido hialurônico na glande, na cabeça do pênis. Ali sim é uma área por diversos fatores que pode perder um pouco a sensibilidade. Por isso tem estudos, né, que estão sendo realizados para que a gente use a bioplastia, né, na cabeça para aqueles casos de ejaculação precoce. Então, dentre as várias modalidades em que a gente tem, o ácido hialurônico está aí em estudos, né, entrando comum. Mas o que a gente faz no consultório, então, não interfere na fertilidade, não interfere na ereção e não interfere na sensibilidade. Aliás, é o contrário. Às vezes melhora a ereção porque o paciente está mais confiante, autoestima, relaxado e aquilo. Quanto mais eu mando o recado para o malaca ali de relaxamento, de confiança, mais ele fica firme. Bom, muitos homens ainda presos nos tabus e nos preconceitos, eles procuram a bioplastia peniana por questões estéticas. Mas esse procedimento, ele só se preocupa com a parte estética? Qual é a outra área que ele pode ajudar na natureza masculina? Aí a gente vai voltar um pouco naquele assunto do quão complexo é o homem, tá? Só para você entender alguns casos. A grande maioria dos meus pacientes, eles têm ou parceira ou parceiros fixos, tá? Já de longa data. Então, isso não é ninguém que às vezes está solteiro, que só sabe, uma aventura. Não, são pessoas muito bem já decididas, tá? E que ela não comenta isso nem com o parceiro ou com a parceira há vários anos. E isso causa tanta insegurança para o homem que isso interfere no trabalho, na maneira como ele se veste, se comporta. Ele deixa de fazer diversas coisas por conta da insegurança, por exemplo, não botar uma sunga, não querer praticar alguns esportes porque ele não quer de que aparente ali. Ele, né, nunca ficou sem cueca na frente do parceiro que está ali há anos. Então, são pessoas íntimas, mas que nem mesmo com a pessoa em que ele dorme todo o dia, ele tem conforto e segurança nisso. E ele carrega tantos mitos durante a vida inteira
que quando a gente transforma essa vida, ele faz, Thiago, por que que eu não fiz isso antes? Perdi vários anos da vida aqui sofrendo com incertezas, angústias, né? E hoje a bioplastia mudou completamente a minha vida. E isso já dali ele vê, muda comportamento, ele começa a se cuidar mais. Aí a gente já alinha com ele toda a parte de reposição hormonal, a parte de massa muscular, emagrecimento, enfim. Então é uma mudança de vida. Vai muito além do que a estética. E pensando no prazer, no desempenho sexual, igual essa a gente já falou, uma ereção rígida, boa, ela depende de alguns fatores. E um dos fatores mais importantes é o nosso psicológico. Qualquer pensamento nosso é uma substância química no sangue. Se caso eu estou pensando insegurança, incerteza, medo, eu quero performar, eu quero dar show, nossa, eu não estou confortável com o tamanho pequeno, ixi, ela olhou, o que vai pensar? Todos esses sinais vão fechando a artéria do pênis. Isso é químico. Então, além disso, ele tem uma ereção ruim, às vezes, porque ele tem tantos bloqueios que quando a gente destrava isso, a ereção melhora, a qualidade do sexo melhora, então é muito além do que só estética. Perfeito. Qual foi o maior avanço da medicina para a parte da intimidade masculina, essa parte genital? Tá. Eu acho que, assim, alguns pontos, mas eu acho que o principal aqui, eu vou até assim, não definir como uma técnica, é abrir as portas para entender esse homem. Porque isso que nós estamos hoje aqui, né, abertamente aqui, falando em Instagram, Google, YouTube, enfim, né, às vezes em geral, o artista ele mesmo comenta, né, e fala, isso há anos atrás era impossível. O homem sofre com isso há muito tempo, são décadas, são, né, centenas de anos, e ele não tinha um espaço. Então, acho que um dos grandes avanços foi, primeiro, abrir as portas e acolher esse homem. O segundo é a gente conseguir alinhar procedimentos que sejam minimamente invasivos, ambulatoriais, onde ele consiga ter esse conforto de fazer sem sequelas, sem consequências para o seu corpo e que causa uma transformação enorme. Então, a gente alinhou uma jornada de acolher com algo onde a gente conseguiu simplificar algo complexo e com resultado imediato. Então, acho que juntou tudo, né? Existe algum perfil ideal de paciente para esse tipo de procedimento? Como funciona essa decisão do médico sobre o paciente? Tá. Um dado importante, né, aqui que 90% dos homens com pênis de um tamanho médio, ou seja, normal, eles ainda acham que o pênis é pequeno. 90%. Então, nós aqui já é uma maior parte mesmo com pênis pequeno, ele fala, mas eu acho que poderia ser um pouco maior. E 68% dos homens pensam em fazer algo para estar aumentando. Então, a gente aqui já mostra, né, assim, do quanto isso é desejado, né? Desculpa, só para cortar, e fugiu a pergunta. Se existe um paciente ideal para fazer o procedimento. Tá vendo bem a resposta? Tá. Então, esse homem, ele quer buscar, mas a gente precisa identificar no consultório alguns dismorfismos sexuais, ou seja, aquela pessoa que tem um distúrbio psíquico, tá? Onde ela, em tudo que ela faça, ela ainda vai não estar satisfeita com o resultado, que a gente tem que fazer um trabalho psicológico com ela, tá? Outro ponto importante, esse homem ele não pode vir aqui achando que a bioplastia vai corrigir a disfunção erétil dele. Em que a bioplastia ela é feita para, Thiago, eu não tenho ereção, então eu quero fazer para isso. Não. Esse paciente, primeiro a gente vai tratar esse quadro da saúde sexual para depois pensar em fazer a bioplastia. Então, é um homem que ele não tem queixas até então com a sua parte sexual em si, até mesmo com, né,
escolha de parceiro ou parceira, com a questão de direção, desempenho, que aí a gente vai, é uma outra abordagem, né? Eu tenho um acompanhamento que chama Sempre Firme, onde a gente leva esse homem uma jornada que tem psicólogo, nutri, fisioterapeuta, várias abordagens para a gente ajudar ela na questão de ereção. Então, é um homem já decidido, que não tem questões aí de ereção, ejaculação que interfiram, tá? E que busca algo onde ele quer um resultado que vá ser ali imediato, né? E que ele também consiga, se caso ele depois não quiser mais ou algo assim, reverter, tá? Ele não quer muitas das vezes algo que seja definitivo como um todo, porque ele quer também experimentar, primeiro ver como vai ser a experiência. Mas aí o que a gente vê na nossa prática é que essa recorrência é constante, porque ele vê o quanto mudou a vida, né? Perfeito. Doutor, qual o conhecimento prévio que o especialista tem que ter em ácido hialurônico antes de aprender a técnica? Tá. O ácido hialurônico, a primeira coisa que ele precisa entender é que é a única coisa onde a gente hoje tem recomendado, segura, eficaz para nós usarmos no pênis, tá? Igual eu falei, PMMA, silicone industrial, dentre outras coisas, não. Existe a aplicação também, às vezes, de gordura retirada do próprio paciente, mas a absorção ela é irregular. Então, assim, não fica muitas das vezes um resultado simétrico, duradouro, igual o aço, tá? Então, ácido hialurônico, a gente já altamente testado, um produto que é biocompatível com o corpo, seguro que não vai reagir com o corpo, tá? E que o importante falar que, igual eu já tinha explicado antes, mais de 50% do nosso corpo é ácido hialurônico, ou seja, a gente já tem na nossa matriz. O que a indústria fez foi transformar isso num processo que a gente fala de reticulação, para pegar algo in natura e transformar em uma matriz tridimensional, igual um gel, para ser usada. Até mesmo a hialuronidase, que seria o antídoto, né, do ácido em si, a gente também tem ela no nosso corpo. Por isso a gente usa junto uma certa substância que é o que faz durar ele mais no nosso corpo, tá? A duração aí, em torno de 1 ano e meio, pode ser um pouco menos, um pouco mais, a depender de hábitos de vida do paciente e da qualidade do ácido usado, tá? Mas então, um produto altamente seguro, tá? Essas complicações, né? Doutor, vai inflamar, infectar, normalmente é pela técnica, né? Asepsia, cuidado, mas o produto em si, não. Tá, ok. Para um médico se tornar referência nesse procedimento, qual é a sua dica? Como é que você vê hoje qual a trilha que esse médico mais ou menos tem que seguir? Tá. Então, assim, a primeira parte é entender muito bem e saber aplicar a técnica de forma correta. Hoje em dia já surgiram outras técnicas aí no mercado, né? Eu até por ser, né, mentor e dar aula aí sobre a bioplastia, eu conheço todas, tá? E te falo que a nossa é a mais minimamente invasiva, com menores riscos. Então já começa aí com a técnica, onde você consiga ter segurança em aplicar. Tem alguns detalhes onde a gente, né, aqui ensina passo a passo no curso, onde eu fui aprendendo com a minha larga experiência. Hoje eu passo aqui para os colegas, tá? Saber muito bem indicar, esse é um ponto importante. Saber quando contraindicar, esse para mim hoje cada vez mais eu recebo pacientes que me procuram para estar, né, ajustando, corrigindo algumas bioplastias que, se ele tivesse sido num colega com a orientação correta, ele não teria realizado naquele momento. A quantidade do produto aplicado em si e entender da anatomia. Essa é a parte técnica, né? Mas o principal, para mim, vem aquilo que a medicina não me ensinou, que é o como você pensar como médico, empresário. Sim. A gente não aprende de gestão, de carreira, de consultório, de vendas, precificação, dentre outras coisas, né? O como abordar esse paciente, como treinar a sua equipe. E esse é o grande diferencial do nosso curso, tá? É saber alinhar a técnica, todos esses passos
E assim, acho que o ponto-chave, né? Principalmente esse médico se posicionar, ele sai daqui na primeira semana, ele já consegue botar em prática e ter o ROI, né? Que é esse retorno sobre investimento. O que a gente quer é fazer um curso e a gente ter esse retorno, né, Sim. sobre o curso. Eu também já realizei inúmeras imersões e cursos onde tem muita parte teórica, você volta para casa empolgado, aquilo se perde. Você não sabe o como botar em prática, o como agir, aquilo, né? São vários diplomas, vários currículos, mas como colocar isso em prática. É isso que a gente vai quase que pegar na mão aqui dos colegas para botar em prática. Bem, bom, nós estamos conversando com o Dr. Tiago Santos, professor, urologista, um dos maiores especialistas da atualidade nas técnicas de harmonização íntima masculina, tá? Esse é um dos temas, repito, que mais foi pedido entre as nossas redes sociais e nós ficamos tão empolgados com o tema que trouxemos ele para falar em nosso podcast e também para promover um curso em parceria com a gente, que é um curso que vai ensinar a médicos de todo o Brasil ou médicos que queiram vir de outros países, vizinho ao nosso, ou principalmente da América Latina, para aprender essa técnica. O objetivo da técnica está ficando muito claro aqui, que é ajudar na parte da estética, da função e psicológica dos pacientes, correto? Isso, bem-estar, autoestima, confiança. E também curar um problema que está acontecendo no mercado médico, que é o médico recobrar o prazer pela profissão. Perfeito. Para sair daquela condição de ser somente um pagador de boleto, virar o operário da medicina, para ter um novo formato de profissão e uma nova forma de rentabilizar todos os investimentos, que são gigantescos, para a formação médica. Bom, temos mais aqui algumas perguntas, estamos no meio do podcast, mais ou menos. Perfeito. Então, professor, depois do curso, o médico sai com as técnicas, mas é um tema tão difícil de vender. Eu confesso que nós temos uma equipe aqui maravilhosa de redação e a construção das perguntas, ela sempre caía ali naquela coisa de não parecer vulgar, da preocupação com o médico não virar um meme nas redes sociais. Qual é a dica que você dá para um médico que já sabe o procedimento e precisa divulgar esse conhecimento dele, vender esse conhecimento? Ótimo. Acho que a primeira parte é a gente entender o nosso papel como médico. Tá? A gente transforma vidas. Então, quando a gente, né, tem essa ideia, essa noção de toda a bagagem que nós temos, que é para transformar vidas, a gente para de entender que a gente não vende commodities. Então, não é só um mero produto, né, que eu pego numa estante. Você transforma uma vida. E para transformar uma vida, você precisa se conectar com quem está ali. Porque o que para o Tiago é uma indicação, não é para Cláudio, não é para um outro colega. Então, o primeiro é se conectar com o paciente e entender a real situação que para ele é importante, tá? Ok. 2, entender que, como qualquer coisa na vida, alguém tem uma dor, alguém tem uma necessidade, a gente tem o nosso papel de orientar essa pessoa, explicar e resolver a vida dela. Isso chama-se venda. Porque na medicina, né, criou esse tabu e tal, tudo que eu também era assim, não podia falar da palavra venda, porque é mercenário, só marqueteiro. Marqueteiro, tá pensando em dinheiro e tudo. Então, a gente entender que nós somos uma profissão como qualquer outra, um advogado, né, ou né, contador, enfim, a pessoa tem uma dor, uma demanda, e a gente treinou, estudou para ajudar. E a partir daí, a gente começa a destravar crenças limitantes que a gente carrega na questão da venda. Então, você aborda de forma mais direta, isso é tão natural e que para falar na internet, a gente mesmo não tem os nossos tabus. A maneira como a gente aborda é usar as próprias histórias dos nossos pacientes, não precisa ser de forma vulgar, não precisa, né?
a gente nem pode expor os antes e depois, né? Mas são histórias reais. Então, quando o médico, ele mesmo tira essas crenças limitantes dele, entende que aquilo, como qualquer outra parte, qualquer serviço, a gente consegue ajudá-lo de forma natural, isso também começa a se tornar uma rotina e ele começa a pôr em prática. Saiu recentemente uma pesquisa de que procedimentos faciais se tornarão um dos mercados mais fortes da medicina. Mas, pelas pesquisas que nós temos interna, nós estamos vendo que essa área também da harmonização íntima masculina é um mercado que parece que está vindo com muita força. Muito. Como você entende esse mercado? Em que momento está esse mercado? E qual é a previsão que você faz dessa nova busca por parte dos pacientes? A gente vê, né, que assim, até tem um estudo mundial que saiu em 2022 ainda, tá? Que era o último, assim, mais global, que a bioplastia é o segundo procedimento não cirúrgico mais procurado pelo homem no mundo, tá? Cresce em torno de 460 bi no último ano e aumentando cada vez mais. E o homem tem um papel muito importante nesse cenário da estética, não só íntima, quanto aquilo corporal, facial, tá? E o homem, hoje em dia, ele está um pouco mais aberto, porque as redes, né, os apps são podcasts igual os nossos, né, reportagens, elas estão falando mais. Do mesmo jeito em que muitos homens já estão se sentindo abertos a também falar dessa dor com o médico, a pressão aumenta porque ele se cobra mais, ele se compara mais, porque ele escuta de uma internet, alguém que, né, que realizou, aí ele já se comparava antes só com o que ele via, às vezes, no filme pornô, né? Hoje em dia ele está tendo isso na internet o tempo todo. Então, o homem, hoje, que já pensava nisso, cada vez mais ele está se cobrando por performance. Então, aumentou mais ainda a procura por melhorar a sua estética. E qual foi a lacuna aí até então? Ele não tinha um médico onde ele pudesse ser acolhido, né? Muitas pessoas não médicas ocuparam espaço, tá? Assim, que aí eu não vou julgar aqui ninguém, mas que não detém a técnica, que não detém a anatomia, que não sabe principalmente manejar complicações, indicações, e que a gente estava só aceitando, recebendo as buchas, né, para a gente corrigir, mas não acolhia esse homem. Então, hoje em dia, o médico que se posiciona, que mostra, que entende e que saiba orientar esse paciente e resolver o quadro dele, são os médicos que vão sair da curva do padrão e com certeza alavancar na carreira, porque igual eu falei, o homem ele não quer vir só por conta da estética íntima, é se sentir bem, bem-estar, autoestima, confiança, foco, concentração, sexo, memória, sono, então você muda a vida dele como um todo. Tá, voltando ainda ao Intimate Growth, quanto tempo o médico começa a aplicar o conhecimento? Esse é um dos pontos onde eu fiz questão de justamente alinhar todo o conhecimento e as dores que eu via dos próprios colegas, onde eu fazia alguns hands-ons aí, né, no Brasil afora, e que ele aprendia a técnica, mas ainda ficava, às vezes, um pouco inseguro, ou principalmente porque lá, nesses hands-ons, a gente não aborda a parte que, para mim, igual eu falei, uma das principais, que é de venda, de como lidar, de como acolher esse paciente, equipe, né, o que falar. Então, eu juntei tudo isso na nossa imersão, onde, encerrado o Intimate, ele na primeira semana, ele já pode ter um paciente, muitos até marcam já um primeiro, segundo, terceiro caso, né? Vêm para o curso e saem completamente capacitados para na próxima semana pôr isso em prática. E aí o médico, né, assim, ele fica não só feliz porque vê os resultados, esse paciente ali se torna um fiel do consultório, começa a buscar outros produtos, né, ali onde ele possa ser acolhido. Isso gera um retorno tremendo, não só para
a clínica, mas para o médico. E então, assim, cada vez mais confiante, mais seguro, mais casos. Então, na primeira semana que ele sai daqui, muitos às vezes já marcam uma bioplastia, sai do curso e tem a total confiança para botar em prática. Qual é o papel da mulher nessa decisão do homem, né? Você tem recebido, a rede social tem essa facilidade de você receber os directs, né? Isso. Você tem recebido dúvidas de mulheres, perguntas, você tem sentido que elas têm visto esse procedimento como sendo, de fato, uma ferramenta que melhora o bem-estar entre o casal? Depois a gente faz uma sobre a parte da homossexualidade, tá? Tá, Mas vamos tratar das tá. mulheres agora. Olha, essa pergunta é importantíssima. Por quê? Lógico que a percepção para a mulher e o homem do que seria o tamanho, a estética, são diferentes. Pra você ter ideia, tem um estudo onde eles pegaram mais de 50 mil casais héteros e perguntaram para a parceira: você está satisfeita com o órgão, né, do seu esposo? Mais de 50%, né, desculpa, mais de 80% das mulheres falaram sim. Enquanto para esse mesmo homem, só 40% deles ali, em média, estavam satisfeitos. Então, já é uma disrupção ali entre o que a mulher entende e o que o homem entende, por ser um padrão. Isso é um ponto importante, porque esse homem que vem, igual eu te falei, a maioria deles parceiras fixas, já longa data e tudo, e ele vem, lógico, né, com a intenção e interesse. Eu sempre gosto e indico para a mulher estar presente, que eu vou explicar para ela, para entender, para, né, mostrar ali. E quando ele faz e eles começam a prática, é a nova lua de mel do casal. Porque muitas, às vezes, até pensa assim: ah, amor, não precisa, né? A gente tem, às vezes, outras coisas que eu também estou querendo fazer, mas do mesmo jeito que para a mulher, uma prótese, um salão, né, o rosto, enfim, o que ela já investe no seu bem-estar é importante, para um homem é muito importante. Às vezes ela não vai entender. Então, muitas das vezes ele me fala assim: ah, Thiago, eu vou conversar com a esposa. Eu falo: ó, você pode até conversar, mas ela com certeza não vai entender a sua cabeça. Ela não sabe o que um homem sofre quando às vezes a mulher brinca de que, como é que fala? Tá murcho, né? Tá pequeno. Vamos esperar um pouquinho para a gente iniciar. Isso, para um homem, é um transtorno. Ele carrega isso muito tempo. Então, a mulher, ela, muitas das vezes, ela até fica em dúvida, mas quando ele faz, eles vão para a prática, né? Isso melhora muito a qualidade do casal, melhora a relação, erotiza mais, igual eu falei, até por questões anatômicas. Então, é a nova lua de mel do casal. Perfeito. E agora na área médica, tá? Vamos falar um pouquinho de bastidores. Tá. Como é que seus colegas médicos, eu não vou nem dizer da área de urologia, porque talvez seja a realidade deles, mas tem outras áreas, outros médicos. Perfeito. Como é que eles abordam você? Quais são as curiosidades? Eu sei que é muito comum ter muitos médicos brincalhões. Você tem acontecido isso agora que você tem se... Ah, sim. Urologista a gente já como é que fala? Motivo de brincadeira desde sempre, né? Por conta do toque retal, né? Sim, sim. Até assim, essa brincadeira eterna. Mas muitos hoje em dia eles ficam extremamente curiosos. Não, Thiago, me mostra um caso, né? Deixa eu ver. Porque, sim, é novidade até às vezes para o meio médico. Mas na parte íntima ali, né? A gente mostra alguns antes e depois, né? Lógico, respeitando ali identidade do paciente, né? Mas eles ficam assim fantásticos, né? Se eles acham o máximo, porque eles veem o quanto realmente muda, né? E quando eu conto as histórias, aí eles já começam a indicar. E é legal a gente falar, ensinar muitos que já me acompanham nas redes, só pelo o tanto ali que eu já explico, eles começam a abordar isso nos seus consultórios, né? Sim. Um exemplo, né? Hoje em dia, a parte da estética íntima das mulheres aí também já muito avançada, mas esse assunto começa em volta ali entre elas, mas na parte da dermato, da parte do endócrino, que é, às vezes, o transplante capilar. Um homem que quer se cuidar, ele quer se cuidar por um todo. Então, um homem que, às vezes, foi num colega endócrino, que procura emagrecimento, ele depois quer melhorar a parte estética do pênis.
né? Um homem que foi fazer um transplante de cabelo, ele também quer depois pensar nessa parte. Então, não só cirurgia plástica, quanto os colegas em geral, né, que atendem esses homens, eles depois que conhecem, encaminham, porque quer ver o quanto que a transformação aí é importante. Bom, penúltima pergunta da gente, qual é o primeiro passo para o médico que deseja se tornar uma autoridade nessa parte da saúde íntima masculina? Eu pergunto isso porque nós temos visto que hoje o mercado ele tem se dividido em algumas bolhas, né? E às vezes o médico que atende numa cidade como Campo Grande, ele vira autoridade ali. E ali é um mercado muito bom para ele, né? Não precisa o médico ser autoridade no Brasil inteiro, ele não consegue nem atender uma demanda. Mas o médico que quer na região dele se tornar essa autoridade, quais são as dicas que você dá? E aí você citou, inclusive, uma cidade onde eu tenho um colega, onde eu dei uma mentoria lá em particular para ele. E ele, hoje em dia, lá é um dos que mais faz no estado disparado, né? E muitos homens, muitos médicos aqui, em geral, ele fala, Thiago, na minha cidade não tem esse público. Na minha cidade não é esse público. Em qualquer cidade do Brasil, porque isso é mundial. Isso é cultural, né? O homem, ele se preocupa com isso. Eu ensino ele de imediato, né? Igual eu falo, o primeiro passo é você se abrir, é você mostrar que hoje esse homem da sociedade ele tem um médico a quem ir. Ele vai se surpreender do quanto esse homem vai buscá-lo por conta disso, né? Depois, fazer o Intimate Growth, né? Por quê? Hoje em dia temos muitas técnicas no mercado, igual eu te falei, conheço todas, tá? Vejo umas muito mais invasivas, que às vezes você precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Com isso aumenta as taxas, riscos de complicações. E ele ter uma técnica onde em qualquer cidade, em qualquer local, em qualquer estado, ele consiga pôr em prática. Porque ele pensa, nossa, eu estou aqui numa cidade pequena e se complicar. Onde ele saiba, eu dou todos os recursos para ele manejar qualquer complicação que seja, ele se sente seguro e começa a pôr em prática. Então, se mostrar aberto, né, estar aberto para estar acolhendo esse homem, porque esse homem precisa entender que na cidade dele não precisa ir para capital, para grandes, né, locais, São Paulo, aqui, Rio, né, enfim. 2, a técnica, e aí a gente vai ensinar a outra parte, que é também o como colocar isso em prática na parte de vendas, a autoridade, enfim. Doutor, para concluir, eu queria que você fizesse um convite direto para os médicos que têm interesse no Intimate Growth e falar um pouco sobre essa possibilidade desse novo mercado que está caindo no colo de muitos médicos, para ele dilatar um pouco a visão empreendedora e aproveitar a oportunidade. Então, você médico que está aqui nos escutando e assistindo, né? Entender que a gente está hoje num cenário ideal para a gente estar alavancando a nossa carreira, se posicionando, criando autoridade como referência aqui na saúde masculina, né? O homem, ele quer um médico onde ele abre as portas para estar acolhendo esse homem e o mais, alavancar a nossa carreira médica. Aqui você vai aprender não só a parte técnica, mas o ponto-chave hoje em dia que diferencia médicos de sucesso ou não, que não são mais quantidades de diplomas ou pós e que você faça, mas entender que você é um empresário, que você tem que gerir a sua carreira. Então a gente vai falar muito de vendas, se posicionar, como usar roteiros, scripts para a sua equipe, o como você colocar isso em prática, além de, lógico, ter toda a segurança na bioplastia. Então, o Intimate Growth junta isso em uma imersão só, em que você tem o maior retorno imediato, que a gente fala que é o ROI, né? A gente vê o quanto algo é vantajoso ou não fazer pelo ROI que gera. Esse é o ROI mais imediato e rápido. Outra semana do curso você já está pondo em prática e mudando a sua carreira médica como um todo. Então, faça esse convite, venha fazer parte desse time e se posicionar, ser autoridade no Brasil inteiro. Obrigado, meu conterrâneo. Abraço, soteropolitano aí.
Tchau.